pessoal, antes de começarmos, eu gostaria de dizer para você que Deus te ama e que você é muito, mas muito especial para Deus, de uma forma única. E gostaria de ler esse versículo da Bíblia para você que está me ouvindo. Lá no livro de Êxodo, capítulo 20, versículo 12, uma das coisas que eu aprendi ao longo do tempo e que ajudaram a estruturar o meu caráter, está escrito assim: honra a teu pai e a tua mãe, para que se prolonguem os teus dias na terra, que o Senhor, o teu Deus, te dá. Deus nos dá a oportunidade de termos pais, mães, de termos uma família. Você que tem essa oportunidade, você que tem esse privilégio, um padrasto, uma avó que cuida de você, alguém que se responsabiliza por você, a Bíblia diz, respeite essa pessoa, honre o nome dessa pessoa, honre todo o trabalho que seu pai está fazendo, que sua mãe está fazendo, que o seu responsável está fazendo. Pois a recompensa que te aguarda é que a promessa de Deus diz que Ele prolongará os teus dias aqui na terra. Nunca se esqueça disso. Deus pede para você honrar o seu pai, a sua mãe, o seu responsável, para que ele possa te prolongar os dias aqui na terra. Sabendo disso, com essa reflexão em mente, feche seus olhos e vamos falar com Deus. Pai querido, Pai amado, Senhor, peço que o Senhor nos ajude a guardarmos as Tuas palavras em nosso coração. Peço que o Senhor nos ajude a discernirmos aquilo que é correto, o que é errado, para que possamos honrar o nome dos nossos responsáveis, para que assim Tu possas prolongar a nossa vida aqui na terra, para que assim o Senhor possa nos cuidar, nos guardar, nos proteger, nos dar ânimo e força, Senhor. Seja conosco nos momentos que se seguem. Em nome de Jesus, amém. Bom, pessoal, agora eu vou fazer a correção dos exercícios da página 30 a 32 com vocês. No enunciado do exercício número 21 da página 30 está escrito assim: Write negative short answer for the question below. Escreva uma resposta curta negativa para as questões ou para as perguntas abaixo. Então nós vamos usar uma resposta curta negativa, ou seja, com no, e perceba que ele já está escrito no seu livro, você não vai precisar escrever o não em inglês. Na letra A, está escrito assim: Is your dog playing with my ball? Então, como é que eu dou uma resposta curta negativa? Simples. Você já tem um no no seu livro escrito. O que você vai escrever depois é o seguinte: o pronome mais o verbo to be mais o not. Como assim, professor? Tá lá, você tem o seu espaço. Ali no seu livro está escrito no, na letra A. Primeiro, pronome para dog. Qual que é o pronome respectivo para um animal? It. Qual que é, então já foi pronome, para verbo to be. Qual que é o verbo to be que é correspondente a it? O pronome correspondente a it é is, o verbo to be. O verbo to be correspondente a it é is. Mas, professor, e se eu não soubesse? Tá aqui, ó. Ele está aqui. E depois, como é uma resposta curta negativa, você pode colocar isn't ou is not. E é isso que você vai fazer no exercício número 21 da página 30. Agora, na página 31, o exercício número 22, coisa mais fácil que tem, tá, pessoal? Tá escrito assim, o exercício número 22, página 31 do seu livro. Use negative short forms of the verb to be. Use a forma negativa do verbo to be. Primeira coisa que você vai fazer nesse exercício, tem da letra A até a letra I, certo?
Primeira coisa, achar o verbo to be. Na letra A você tem the chair is broken. Primeiro, nessa frase, onde está o verbo to be? O verbo to be é is, are ou am. Isso daqui é o verbo to be. E ele quer que eu coloque na forma negativa somente o verbo to be. Acha o verbo to be aqui nessa frase. Isso, é o is. Achou is, isso você vai fazer em todos. Achou o verbo to be na sua frase? Você vai pegar e vai copiar o mesmo que está escrito, the chair, e vai colocar is, not or isn't. Qual dos dois, professor? Perceba que no enunciado está escrito, use a forma abreviada do verbo to be negativo. Se é a forma abreviada, não pode ser is not, tem que ser isn't. Então, a forma abreviada de verbo to be, a forma negativa e abreviada do verbo to be is é isn't. A forma abreviada do verbo to be are e negativa é aren't. Bom, pessoal, continuando, na mesma página 31, nós temos o exercício número 23. No exercício número 23, está escrito assim, complete the sentence about yourself. Write positive or negative sentence. Complete a sentença sobre você, ao seu respeito, e escreva positiva ou negativa. Ou seja, para você falar se de fato você é ou não é, na letra B, canhoto, na letra C, good at sports, bom em esportes, na letra D, se você vai para a escola agora, na letra E, se você é do Rio de Janeiro, de forma para você responder de forma negativa ou positiva sobre você. Então, como no exercício, como o enunciado está pedindo para falar sobre você, yourself, sobre a sua pessoa, o pronome que você vai utilizar em todos é I. E o verbo to be correspondente, am. I am not, ou simplesmente I am. Por exemplo, na letra E. Isso para todos os exemplos, tá? Você é do Rio de Janeiro? Essa é para você colocar se você é ou não do Rio de Janeiro. Então, eu vou dar o meu exemplo. I am not from Rio de Janeiro. Ok? Na letra F, I am not a scientist, um cientista. Ok? E é isso, pessoal. É simplesmente você identificar, você identificar o pronome e o verbo to be. Como você está falando de você mesmo, tem que ser esse pronome e esse verbo to be. Não se esqueça, use esse pronome e esse verbo to be em todos os exercícios do número 23. Agora, pessoal, nós vamos fazer o exercício 24 da página 32, ok? Está escrito assim, relacione as perguntas às respostas. Match the question to the answer. Você tem aí da letra A até a letra G, e embaixo você tem respostas. Essas respostas, cada uma você tem que relacionar elas
a sua respectiva resposta. Cada pergunta com a sua respectiva resposta. Por exemplo, are they your parents? Eles são seus pais. Verifique que as perguntas são sobre você. Se eles são seus pais, se esse sanduíche está bom, se você está lendo um livro, se você é um aluno. Cada resposta relacione com a pergunta correspondente, ok? E aí você vai colocar em ordem. É isso. Já no exercício de número 25, você vai ter escrito assim: change the affirmative sentence into questions. Troque ou mude as afirmações, as sentenças afirmativas para interrogativas. Então, na letra A, você vai fazer isso em todas, tá? Vai até a letra E. Na letra A, está escrito assim: You are a great teacher. Você é um ótimo professor, um bom professor. É uma afirmação. Como ele quer que eu passe da forma afirmativa para a forma interrogativa, uma question. Lembra, sempre que nós vamos fazer uma forma interrogativa, há troca de posições, ok? Então, o verbo to be passa para cá, are, e o you passa para cá, you. E o resto, professor, não muda? Não, não muda, você vai copiar igual. Estou esquecendo de alguma coisa? Sim ou não? O ponto de interrogação, porque é uma pergunta. A mesma forma você vai fazer com as demais frases. Por exemplo, na letra E está escrito: It is a ruler. Verbo to be, troca de posição com o pronome. Como é que fica? Is it. E o resto, troco? Não, o resto só copia do jeito que está. E não esqueça do símbolo de interrogação. Ok? Já nos exercícios número 26 e 27, da mesma página 32, você precisava ouvir. Ok? Listening and speaking. Bye, guys. I hope see you next class. Thank you for your attention.